A primeira-dama se envolveu em mais um problema com o próprio marido, Bolsonaro. Lembra daqueles casos envolvendo a ONG do Léo Moura, que recebeu milhões de reais de dinheiro público, o site da Michelle, que recebeu 180 mil reais para alguém fazer administração, que se você entrar num site de freelancer, você consegue alguém para administrar seu site por menos de R$ 1.000. Ela recebeu 180 mil do dinheiro público, um site que nem existia, ela criou depois que o marido foi eleito. Todos os rolos envolvendo a Michelle e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa, a lista de empresários que ela passou pedindo juros baixos, empresários específicos do Distrito Federal, que ela tinha proximidade. Depois disso tudo, ela agora ainda foi se meter e foi atrapalhar a campanha eleitoral do Bolsonaro. Eu só agradeço. Quando a Michelle faz isso, eu fico feliz, eu agradeço a Michelle, fico com vontade de mandar um presente para ela. Claro, eu ia mandar um óleo para ela passar na cara de pau do marido dela. Só que a Michelle, ela tem hora que parece que está ajudando. Bolsonaro, e aí é importante entender que a gente está falando da treta entre Bolsonaro e evangélicos, motivada pelo descarte de dois pastores, a Damares Alves e Marco Feliciano, da disputa eleitoral. Michelle é muito amiga do Feliciano e é muito amiga da Damares. Ela é a evangélica do governo, Bolsonaro é católico. Ele fez um batismo no Rio Jordão, inclusive quem batizou ele depois foi preso, foi encontrado com dinheiro. Ele fez isso aí, mas é católico. A Michelle é evangélica. E ela que traz os evangélicos para o governo e conversa com eles. O Milton Ribeiro foi indicação dela. O André Mendonça também foi indicação dela. Outras figuras indicados por ela. O Malafaia foi se aproximando do Bolsonaro também com ela. E agora ela ficou sabendo da Damares Alves, que também é indicação dela, tá? É recomendação dela para o Bolsonaro, que daí o Bolsonaro fez a indicação da Damares para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A Damares era para disputar o Senado Federal. Bolsonaro se reuniu com ela, falou para ela disputar, ela disse que não ia, depois Bolsonaro atravessou ela, anunciou na imprensa sem antes ela se manifestar publicamente que ela ia sim disputar as eleições, obrigando a Damares a disputar o Senado. Quando ela aceitou, Bolsonaro colocou outra candidata, a Flávia Arruda, que passou ela, depois falou: Damares, não disputa mais não, a outra lá já passou você, não disputa não, não precisa, vai ser gasto dinheiro público, dinheiro da nossa campanha à toa. Não disputa. Descartou a Damares. Depois pediu para a Damares ir disputar para deputado federal. Aí Bolsonaro falou assim: ô Damares, disputa aí para deputado federal, ajuda. A gente precisa crescer no Congresso. A Damares não aceitou de imediato e agora ela está internada. A Michelle foi lá visitar ela. Isso é informação da Globo. Quem entregou essa informação para a Globo foram assessores da Michelle. Ela foi até a Damares no hospital e disse: ó, Damares, isso aqui vocês podem conferir, hein? Fiquem à vontade. Podem conferir onde quiser. Chegou para a Damares e disse: olha, eu fiquei sabendo que o Bolsonaro tirou você da disputa pelo Senado, descartou como se fosse um papel toalha, só que eu ainda apoio a sua candidatura para o Senado. Eu quero que seja a sua candidatura, a candidatura do governo para o Senado Federal no Distrito Federal. Ela contrariou uma ordem do Bolsonaro que foi a seguinte: não estimular as pessoas que já foram descartadas pelo governo, as estratégias de campanha, não influenciar nisso, não colocar a mão, não mudar como está sendo feito. O que Bolsonaro mais odeia é quando alguém mexe com o ego dele. Ele tem um ego inflado, um pouquinho maior que a Rússia, e aí ele se sente no poder, na presidência. A única vez que ele teve relevância na vida, primeiro, no exército ele era da reserva e ele era tão excluído que até chamavam ele de noivinha do Aristides, aquela história toda que a gente ficou sabendo. No exército, ninguém tinha o menor respeito por ele. Depois foi para vereador, também ninguém teve menor respeito por ele. Deputado estadual, federal, sempre passando vexame, sendo alvo de chacota. Aí chegou à presidência, ele pela primeira vez na vida, ele está se sentindo alguém. Aí o que ele menos gosta é quando alguém chega para ele e tira a autoridade dele. E outra coisa que ele não gosta é de mulher. Ele não gosta, não dá para falar que gosta. Pelo amor de Deus. Na entrevista que ele deu hoje, onde aconteceu o chilique, ele só deu chilique porque era uma mulher perguntando. Sempre que homem pergunta, ele responde normal. É mulher, ele dá chilique, fala grosso e cresce pra cima da pessoa. Não gosta. Aí vai uma mulher, que é a esposa dele. Parece que ele também não gosta das esposas dele, divorciou 2 vezes.
numa delas para se casar com a amante que estava grávida do filho, fruto de traição, que depois ele tentou abortar e só não conseguiu porque a atual dele na época foi contra, e ele confessou isso. Tem alguns anos que ele confessou isso. Aí chega uma mulher, que é a esposa dele, para tirar o poder dele. Imaginem como ele ficou, né? Ele ficou revoltado, né? A Michelle já era para estar participando da campanha dele. O Valdemar, o presidente do PL, partido do Bolsonaro, sugeriu para o Bolsonaro colocar a Michelle para articular a parte religiosa da campanha, o contato com as massas da parte religiosa da nossa população, especialmente os evangélicos. E a Michelle não começou isso ainda, ela parece que não aceitou. Não sei se ela deixou um tempo para pensar, ou se ela não aceitou e só não quis divulgar isso publicamente. Só que ela não aceitou. Não está fazendo parte da campanha do Bolsonaro. Para piorar, ela vai lá e interfere na campanha do Bolsonaro, mesmo recusando participação, e não só interfere, como tira uma ordem do Bolsonaro, desautoriza o que o marido dela falou. Pessoal, o problema que Bolsonaro está enfrentando entre os evangélicos e mais esses aí, envolvendo candidaturas específicas, até a da Janaína Pascoal, que a gente pode entrar nessa questão daqui a pouco, isso aí, nessa reta final das eleições, está destruindo a campanha dele. E a gente tem que aproveitar para compartilhar, para espalhar, sabe? Para divulgar que isso está acontecendo, para que mais pessoas fiquem sabendo, para que a campanha dele se destrua mais rápido ainda.